Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o Pastor Charles e esse é o nosso canal Aprendendo um Pouco Mais. Na semana passada nós demos início a uma série Expondo as Escrituras, onde de uma forma introdutória nós falamos sobre o livro de Judas. E hoje nós vamos estar dando continuidade. Se você não assistiu o primeiro, nós vamos colocar aqui no card, dê um clique, assiste o primeiro vídeo para que você entenda a introdução. E se você é novo também por aqui, se inscreva no nosso canal, ative as notificações que é o sininho, isso é muito importante, querido. Queria abrir um parêntese aqui e pedir para você, não esqueça de fazer isso. Isso faz com que o nosso canal comece a se consolidar. Então, se inscreva, ative a notificação, marque a opção todas. E se você estiver gostando, não esqueça de deixar aquele like, ok? Olá, queridos, a paz do Senhor. Como eu falei agora há pouco, eu sou o Pastor Charles e no vídeo de hoje nós vamos estar dando continuidade sobre o tema Expondo as Escrituras que nós começamos na semana passada acerca do livro de Judas. E no vídeo passado eu dei algumas introduções, primeiramente sobre o autor dessa carta, Judas, expliquei que esse Judas era irmão de Jesus, também sobre os destinatários dessa carta. A Bíblia nos mostra quem eram essas pessoas através da condição espiritual deles, que eles eram chamados, eles eram amados, eles eram guardados. Então, cristãos, que Judas estava escrevendo essa carta. Uma outra coisa que eu expliquei, que eu acho que é um dos fatores primordiais, é o propósito dessa carta. Qual foi o objetivo? Judas escreveu essa carta com qual propósito? E o propósito era alertar aqueles irmãos sobre o perigo dos falsos mestres. Isso, falso mestre é aquele que acaba querendo despregar aquilo que foi pregado pelos apóstolos, querendo ensinar falsas doutrinas. E Judas vai dar características desses falsos mestres. Eu queria que você agora pegasse a sua Bíblia comigo, eu estou com a minha aqui, abrisse lá em Judas. Eu quero que você acompanhe comigo aqui as características que Judas vai dar acerca desses falsos mestres. Então olha comigo o verso 4, ele diz assim, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Então Judas vai dar algumas características dos falsos mestres. E uma das primeiras características que ele vai dar é que esses homens eles eram dissimulados. Isso. Dissimulado é aquela pessoa que de alguma forma está com desonestidade. Ele está fingindo ser alguém que ele não é. Então, é muito importante entender isso. E Judas está alertando essa igreja. Olha, essas pessoas eles são dissimulados. Uma outra característica que Judas vai dar dos falsos mestres é que eles estavam transformando a graça em libertinagem. Olha o que ele diz aqui. Transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus. O que é isso, pastor? Transformar a graça em libertinagem, eles diziam assim, já que você é salvo pela graça, Jesus já morreu por você, você é salvo, então não importa o que você faça, você já é salvo. E isso é um grande perigo, de você achar que por ser salvo você pode viver uma vida de forma dissoluta, que você pode continuar nas suas práticas pecaminosas, que nada vai acontecer com você. É isso que os falsos mestres estavam ensinando. E com isso, eles demonstravam estar negando. Olha o que ele continua dizendo aqui no verso 4. E negam o nosso único e soberano Senhor. Então, com isso, eles estavam negando a Cristo. Então, queridos, olha só o perigo do falso mestre. O perigo de uma falsa doutrina. E Judas escreve essa carta com esse objetivo de alertar aqueles irmãos. Então o que você vê? São pessoas dissimuladas, são pessoas libertinas e são pessoas que negam aquilo que Cristo fez. E Judas agora, ele vai fazer algo muito tremendo. Ele vai pegar alguns fatos do Antigo Testamento para mostrar o que pode acontecer com falsos mestres. E o que pode acontecer com pessoas que acabam ouvindo esses falsos mestres.
Judas vai pegar exemplos do Antigo Testamento, mostrando que você não pode pegar a graça de Deus e continuar vivendo do jeito que você acha que deve viver, porque isso é errado. E Judas vai trazer para nós 3 exemplos do Antigo Testamento. Olha só o que Judas vai nos ensinar. Leia comigo, querido, esses exemplos, né, dessa punição aos ímpios, porque a Bíblia nos mostra que esses homens, eles já foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Então há uma sentença sobre aqueles que acabam distorcendo a palavra de Deus. E olha só aqui o verso 5, acompanha comigo, diz assim, ó: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais ciente de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu todos os que não creram. Olha só esse exemplo que Judas vai dar sobre esses falsos mestres e para aqueles que acabam ouvindo isso e seguindo essas falsas doutrinas. Ele está dizendo que, olha, assim como Deus libertou um povo do Egito, abriu o Mar Vermelho, levou esse povo para o deserto, deu provisão, protegeu, guardou, mas aquele povo acabou se aproveitando daquela graça e fazendo coisas que desagradaram a Deus. E a Bíblia nos mostra, se você for ler o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, que aquelas pessoas que saíram do Egito morreram no deserto. Somente aqueles que nasceram ou que tinham uma certa idade é que foram realmente para a terra prometida, para Canaã. Os restantes morreram no deserto. Por quê? Porque eles aproveitaram dessa graça que Deus tinha de libertar aquele povo e achar que poderia fazer qualquer coisa, poderia viver a vida de qualquer jeito. Mas a Bíblia nos ensina que aquelas pessoas morreram no deserto. Judas está dando isso como um exemplo. E olha só esse segundo exemplo que Judas vai dar acerca desses falsos mestres. Ele vai dar um exemplo agora usando os próprios anjos. Olha o que ele diz no verso 6, acompanhe comigo. E aos anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então, até os anjos, que também pegaram a graça de Deus e começaram a querer usurpar a posição de Deus. Nós sabemos que Lúcifer reuniu um terço dos anjos, tentou querer ser maior que Deus, e até eles aproveitaram dessa graça para querer fazer aquilo que não condizia, e veio a sentença sobre eles. Então Judas está dando esses exemplos para esses falsos mestres, para aqueles que seguem esses falsos mestres, que Deus não vai tolerar. Deus não vai tolerar você pegar a graça dele e viver de uma forma dissoluta. Terceiro exemplo que Judas vai dar é sobre Sodoma e Gomorra. Veja comigo o verso 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo entregado a prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então, outro exemplo que Judas vai dar de você aproveitar a graça e querer viver uma vida dissoluta, uma hora a mão de Deus pesa. Os habitantes de Sodoma e Gomorra estavam vivendo uma vida devassa, uma vida onde eles não estavam aproveitando a graça de Deus e de repente começaram a mudar a ordem natural das coisas, né? Como a própria Bíblia diz aqui, após outra carne, quer dizer, homem com homem, mulher com mulher, estava um negócio e Deus veio e julgou, e ele diz aqui que aquela punição serviu como exemplo. Então olha só que importante, que impressionante isso. Judas usando esses 3 exemplos do Antigo Testamento de situações de um povo que ele tirou do Egito, da escravidão, dos próprios anjos, dos povos de Sodoma e Gomorra, que eles não souberam aproveitar e de repente veio a sentença sobre eles. Esse é o castigo das pessoas que pegam a graça de Deus e transformam em libertinagem, são os libertinos. E também há uma sentença sobre a pessoa que segue isso. Esse foi o objetivo de Judas ter escrito. Judas estava querendo alertar esses irmãos para o cuidado com esses falsos mestres, que entram de uma forma com dissimulação,
transformando a graça de Deus em libertinagem, negando o nosso Cristo. Então, isso é muito importante e isso serve para nós hoje, querido. Quantos de nós, graças a Deus, somos beneficiados pela graça de Deus, reconhecemos mediante a fé aquilo que o Senhor fez por cada um de nós, o aceitamos como nosso Senhor e Salvador, mas temos que compreender que não podemos viver uma vida devassa. Não é porque agora somos salvos que você pode aproveitar e fazer tudo o que você quiser, achando que essa graça vai te cobrir e que você não precisa se guardar, não precisa se santificar, não precisa mudar a sua vida. Então, queridos, isso é muito sério. Isso já estava acontecendo no primeiro século. Essa carta foi escrita, segundo os estudiosos, entre o ano 64 e 66. Então, naquela época, os falsos mestres já estavam se introduzindo nas igrejas com o objetivo de corromper os irmãos. E isso não é diferente de hoje. Então, queridos, esse aqui foi a continuidade do primeiro vídeo da exposição da carta de Judas. No próximo vídeo nós vamos dar continuidade, mas eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha aprendido alguma coisa e se você gostou, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativa as notificações que é o sininho, marque a opção todas para que você possa estar recebendo os nossos próximos vídeos. Também não esqueça de dar o seu like, isso vai nos ajudar muito. E também, querido, comenta aqui embaixo. Isso, o que você está achando? O que você sugere? O que você pensa? Coloca alguma coisa ali embaixo. Se você quiser nos dar alguma dica para que nós possamos melhorar, nós estamos aqui para ajudar e também aprender com vocês, ok? A minha oração é que você continue sendo abençoado por Deus. A minha oração é que o Senhor continue te guardando, te livrando e que praga nenhuma chegue à sua casa em nome de Jesus. Fui!